Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e neste vídeo nós vamos falar sobre a integral de superfície de um campo vetorial. Nós vamos dividir em 3 vídeos. A primeira parte, vamos dizer o que é uma integral de superfície sobre um campo vetorial, a sua representação física. O segundo vídeo apresentará um exemplo em que, nesse exemplo, será calculado a integral de superfície no campo vetorial juntamente com o teorema de Gauss ou o teorema de divergência. E o terceiro vídeo falará sobre a integral no campo vetorial pelo teorema de Stokes. Então, iniciamos com a definição de integral de superfície sobre um campo vetorial e sua representação física. Seja S uma superfície suave, representada pelo vetor posição R de UV, dado pelas funções escalares x de UV vezes o i, y de UV vezes o j e z de UV vezes o k, sendo o UV um par pertencente ao plano. E também um vetor normal à superfície, que depende de UV, e esse vetor é unitário. E seja f um campo vetorial definido sobre uma superfície. A integral da superfície do campo vetorial f sobre a superfície S é dada pela seguinte equação. Então, a integral dupla do produto escalar do campo vetorial pelo vetor unitário n ds. Ou, expandindo a fórmula, ela fica a integral dupla sobre a superfície S do campo vetorial parametrizada pelo vetor posição da superfície, escalar o vetor normal, também dependendo de UV, aí o ds que corresponde ao módulo do produto vetorial das derivadas de u em relação a v pela derivada de r em relação a v du dv. Lembre sempre que o ds, então, é o módulo do produto vetorial da derivada de u em relação a dr em relação a u pela derivada dr em relação a v de u dv. Bem, o vetor normal, então, ele pode ter sentido positivo ou sentido negativo. E dependendo do sentido do vetor normal, nós devemos usar o sinal de mais ou de menos na frente da integral. Suponhamos que nós estamos, embora seja explicado na sequência, vamos supor aqui que nós estamos fazendo com que haja um fluxo de dentro para fora dessa superfície. Então, vamos calcular a integral de superfície, considerando que é uma superfície não suave, isto é, tem arestas, digamos que seja um tambor, então tem aresta na tampa e tem aresta no fundo, e por isso ela é composta por 3 outras superfícies: a tampa, a superfície lateral e a superfície do fundo. Então, se o fluxo vai de dentro para fora, na tampa, o sentido do fluxo é o mesmo sentido do vetor normal. Então, nesse caso, nós vamos calcular a integral com o sinal positivo na frente. Já no fundo e na lateral, se o fluxo vai de dentro para fora, o vetor normal, tanto na lateral como na superfície, aponta para dentro. Então, para fazer o cálculo do fluxo nessas duas superfícies, nós vamos usar o sinal negativo na frente da integral. Isso será mostrado na sequência com um exemplo. Vamos ver a interpretação física da integral de superfície sobre um campo vetorial. Considere uma superfície, que é essa placa em azul, e vamos supor que pela placa esteja passando um fluido que tem o sentido do vetor normal à superfície e tem velocidade v. Então, considerando o fluido conforme mostrado na figura, nós vamos supor que a velocidade seja o campo vetorial e a densidade desse fluido seja um escalar. Então, o campo vetorial depende de x, y, z, e também a densidade depende de x, y, z, porque ela é variável em cada ponto da superfície. Agora, a função f dada pelo produto
da densidade pela velocidade, ela representa o fluxo. Então, o que nós queremos saber é a quantidade de fluido que passa pela superfície por unidade de tempo. Para isso, então, nós vamos dividir a superfície ou vamos quadricular a superfície, e para cada quadradinho vamos considerar um prisma. E vamos ver a quantidade de fluido que passa por esse prisma por unidade de tempo com sentido do vetor normal. Aí, o nosso objetivo no cálculo da integral de superfície num campo vetorial é calcular o fluxo total de fluido que passa pela superfície. E esta é a interpretação física da integral de superfície sobre um campo vetorial. Repetindo, determinar o fluxo de fluido que passa pela superfície na direção do vetor normal. Bem, agora vamos ver como se obtém este fluxo. Então, consideramos aqui a força, que no caso ela não é paralela ao vetor normal, o campo vetorial não é paralelo ao vetor normal, isto é, a velocidade do fluido ela não tem o mesmo sentido do vetor normal. Então, para determinar digamos aqui, a componente da força na direção do vetor normal, nós temos que fazer a projeção sobre o vetor normal. E a projeção, lembramos que é dada pelo módulo da força, vezes o módulo do vetor normal, vezes, então, o ângulo formado pela força ao vetor normal. De modo que nós vamos ter o módulo de f vezes o módulo de m vezes o cosseno de alfa. E lembrando da álgebra, essa expressão pode ser substituída pelo produto escalar do campo vetorial vezes o vetor normal. Agora, fazendo o produto escalar f vezes n pelo ds, ela vai dar a quantidade de massa de fluido que passa por essa região verde, por esse ds, no sentido do vetor normal por unidade de tempo. Isto é, ela vai dar o fluido exatamente nessa região. Agora, qual é a unidade de medida do fluxo? Então, vamos considerar o seguinte. A densidade vezes a velocidade, a unidade de medida vai ser massa sobre volume para a densidade, e o volume nós podemos escrever como sendo a unidade de área vezes a distância, ou aqui podemos dizer vezes a altura, e a velocidade é dada pela distância dividido pelo tempo. Vamos considerar que a altura do paralelepípedo é igual à distância percorrida pelo fluxo. Então, nós podemos simplificar o d, que corresponde à distância, de modo que nós vamos ter como unidade de medida de fluxo a massa por área por unidade de tempo. Assim, o fluxo que passa pela superfície será dado em massa por área por unidade de tempo. Agora, vamos ver a integral, como se obtém a integral. A quantidade de massa de fluido que passa pela base ds no paralelepípedo perpendicular à superfície no sentido do vetor normal por unidade de tempo, então é o fluxo, e ela vai ser dada pela projeção do vetor f sobre o vetor unitário n normal à área da base do paralelepípedo. Isto é, nós vamos pegar o φi, ou seja, a quantidade de fluxo que passa por essa região verde, vai ser o módulo de f vezes o cosseno de alfa. Mas se eu lembrar que o vetor unitário é 1, então eu posso escrever módulo de f vezes 1 vezes o cosseno de alfa e vezes a área da base do paralelepípedo. Mas o 1 é o vetor unitário, então eu posso substituir f vezes o módulo de n, cosseno de alfa ds. E lembrando que esse termo, módulo de f vezes o módulo de n, pode ser substituído pelo produto escalar de f por n. Então, a quantidade de fluxo que passa por um paralelepípedo será
o campo vetorial vezes o vetor normal, na forma desse produto escalar, vezes o valor da área. Agora, como a superfície está quadriculada, nós vamos ter N paralelepípedos, vamos supor que sejam todos do mesmo tamanho. Então, para saber a quantidade total de fluxo, nós calculamos o fluxo em cada paralelepípedo e depois somamos. Assim, quando nós estamos fazendo a soma, nós estamos fazendo uma integral, de modo que o fluxo total será dado pela soma de todos os I fluxo de cada paralelepípedo e será então fluxo igual à integral dupla do produto escalar do campo vetorial pelo vetor unitário normal à superfície ds. Ou expandendo a fórmula, o φ será dado pela integral dupla na região S do produto escalar do campo vetorial pelo vetor n, vezes o módulo do produto vetorial obtido pelas derivadas parciais de R em relação a U e V, e vezes o du. Agora nós podemos otimizar essa fórmula, lembrando que o vetor n é unitário e a forma de escrever um vetor unitário, ou a forma de obter um vetor unitário, é dividir o vetor pelo módulo dele próprio. Assim nós podemos dizer que o n vai ser o produto vetorial da derivada de R em relação a U pela derivada de R em relação a V, dividido pelo seu módulo. Substituindo esses valores na integral obtida anteriormente, nós vamos trocar o n pela sua representação em módulo. Então, vamos ficar com a integral dupla ds do campo vetorial vezes o vetor n representado pela sua disposição na fórmula de módulo, vezes o módulo do produto vetorial das derivadas parciais em relação a v vezes du dv. Agora observem que o módulo do produto vetorial das derivadas de R em relação a u e v é um escalar, então pode ser simplificado. Com isso resulta que o fluxo será numa região R será dado pela integral dupla sobre essa região do campo vetorial escalar o produto vetorial das derivadas parciais do vetor R em relação a U pelo vetor R em relação a V, du dv. Essa fórmula também ela pode ser escrita pela parametrização em x, y e z, ou seja, projeta a superfície sobre o plano xy e depois usa y e z para fazer a parametrização. Aí, então, dado um campo vetorial em que as funções escalares do campo são f1 de xyz vezes o i, f1 de xyz vezes o j e f1 de xyz vezes o k. Então, a integral que dá o fluxo, obtida pela integral dupla na região S do campo escalar do produto escalar df por n, ds será dada como segue. A integral então poderá ser escrita como sendo a integral sobre S da função f1 integrada em relação a yz, mais a função escalar f2 integrada em relação a z e x, e mais a função escalar f3 integrada em relação a x e a y. Nós vamos ver depois no exemplo como isso é feito. Essa fórmula também ela vai ser usada para calcular o fluxo utilizando o teorema de Gauss ou também conhecido como o teorema da divergência. Um exemplo para o cálculo da integral de superfície sobre um campo vetorial. Então, suponhamos a superfície que seja o paraboloide z igual a 9 menos x² menos y² e encontre o fluxo que passa pela superfície de dentro para fora na parte do paraboloide z maior que zero, sendo o campo vetorial dado por f de xyz
é igual a 4xi, 4yj e mais zk. Aqui, nesse exemplo, não vamos considerar o fundo do paraboloide. Vamos considerar apenas o seu corpo. Então, na solução, o primeiro passo é fazer a parametrização do paraboloide pelo vetor posição. Nós já vimos que o paraboloide tem o x parametrizado por u vezes cosseno de v, o y parametrizado por u seno de v, e daí, substituindo essa parametrização em x quadrado, y quadrado, nós vamos obter que o z é 9 menos u quadrado. Você pode fazer o teste substituindo o u cosseno de v e o seno de v em x e y quadrado, pondo menos em evidência, verá que terá cosseno ao quadrado de v mais seno ao quadrado de v igual a 1, e restará, portanto, 9 menos u quadrado para o valor de z. Agora, vamos determinar as derivadas parciais em relação a u e a v. Então, a derivada de r em relação a u será cosseno de v vezes o i, porque a derivada de u em relação a ele mesmo é 1. A mesma coisa no segundo termo, a derivada será seno de v vezes o j, e no terceiro termo teremos 2u vezes k negativo. Já a derivada de r em relação a v, então u é constante, derivamos o cosseno de v em relação a v, vai dar menos seno de v. No segundo termo, a derivada do seno vai dar o cosseno de v, e no terceiro termo não tem v, então a derivada é zero. Agora vamos determinar o produto vetorial dessas duas derivadas. Então, o produto vetorial na primeira linha terá os vetores i, j, k. Na segunda linha, as derivadas de u em relação a derivada de r em relação a u, que é cosseno de v, seno de v e menos 2u. Na terceira linha, a derivada de r em relação a v, que é o menos u seno de v, u cosseno de v e zero. Agora, o cálculo desse determinante vai resultar em 2u quadrado vezes o i cosseno de v, mais 2u quadrado vezes o seno de v e o j, e no último termo, então, terá u cosseno ao quadrado de v mais u seno ao quadrado de v, que pondo u em evidência, fica u vezes 1, e, portanto, o produto vetorial dessas duas derivadas será 2u quadrado cosseno de v, 2u quadrado seno de v e u vezes o k. Próximo passo, então, é determinar o módulo do produto vetorial. Aqui nós vamos olhar que o k é positivo, então, no caso, o vetor vai apontar, quando u for positivo, para fora, e se o u for para cima, e se o u for negativo, ele aponta para baixo. E você poderá testar substituindo o v pelo ângulo, por exemplo, fazendo cosseno de π sobre 2 e seno de π sobre 2, nós teremos 0 na primeira coordenada, 1 na segunda, então o vetor apontará para cima. No caso de pegar menos π sobre 2, terá 0 na primeira coordenada e menos na segunda, e o vetor, então, terá a direção do y negativo, e também, se o u for positivo, apontará para cima, e se o u for negativo, apontará para baixo. Mas, de qualquer forma, ele apontará para fora da superfície. Vejamos aqui como foi feito um exemplo, considerando a parametrização do paraboloide, sendo x igual a u e y igual a v. Então, no caso do u ser 1, o z será 8 menos o v quadrado. E no caso do v ser 2, o vetor posição será u mais o 2j, e o z será 5 menos u quadrado. E o produto vetorial dessas duas derivadas no ponto U2 será 2, 2 e 1. Então, no caso aqui, o valor do z vai ser positivo, o valor do k vai ser positivo, e sobre
ponto intersecção dessas duas curvas. A primeira curva R de UV representa uma circunferência paralela ao plano XY e a segunda curva representa uma parábola paralela aos eixos XZ. Na intersecção delas, marcamos um ponto e um sistema de coordenadas em que o x vale 2, o y vale 2 e o z vale 1 e traçamos o vetor. Então observe que ele aponta para fora da superfície. E com qualquer teste, quaisquer valores de u e v que você fizer, vai verificar que sempre o vetor apontará para fora. Bem, agora vamos escrever o campo vetorial parametrizado pelo u e v. Então, vamos ter que o campo vetorial, a parametrização a ser usada é a mesma do paraboloide, então ele vai ser 4 vezes u cosseno de v, mais 4 vezes u seno de v, e o z será o 9 menos u quadrado vezes o k. Próximo passo, então, vai ser calcular o produto escalar do campo vetorial pelo vetor, ou melhor, do campo vetorial parametrizado pelo u e v pelo vetor normal. Então, teremos o seguinte: para a parametrização do campo vetorial, será 4u cosseno de v na primeira coordenada, 4u seno de v na segunda e 9 menos u quadrado na terceira. Para o vetor normal, 2u quadrado cosseno de v, 2u quadrado seno de v e u. O produto escalar, como estamos lembrados, fazemos a soma do produto da primeira coordenada do primeiro vetor pela primeira coordenada do segundo vetor, segunda coordenada do primeiro vetor pela segunda coordenada do segundo vetor e assim por diante. Então vamos obter 4 vezes 2, 8, u vezes u quadrado u na terceira, cosseno vezes cosseno, fica cosseno ao quadrado de v. Depois, de novo, 4 vezes 2, 8, u na terceira, seno ao quadrado de v. E, finalmente, 9u menos u na terceira. Pondo em evidência o 8u ao cubo, nós vamos obter 8u ao cubo vezes cosseno ao quadrado de v, mais seno ao quadrado de v, mais o 9 menos u ao cubo. Como aqui é 1, o resultado final vai ser u na terceira, mais 9u menos u ao cubo, que será 7u na terceira mais 9u. Agora podemos fazer o cálculo da integral. Então, determinamos a integral pela fórmula do produto escalar do campo vetorial pelo vetor normal du dv. Sabendo que o paraboloide projetado quanto plano XY, ele gera o disco de x² mais y² menor ou igual a 9, e em parametrização em coordenadas polares nós temos o ângulo que varia de 0 a 2π e o raio que varia de 0 até 3, nós vamos ter a seguinte integral. Ainda lembrando que foi pedido para calcular o fluxo de dentro para fora, então o fluxo tem o mesmo sentido do vetor normal à superfície, logo a integral será calculada com o valor positivo e teremos então a integral de 0 até 2π, o que faz papel do raio varia de 0 até 3, o produto escalar do campo vetorial pelo vetor normal é 7u na terceira mais 9u, u du. Integrando primeiro em relação a u, então nós vamos obter 7u na quarta sobre 4, mais 9u quadrado sobre 2, com u variando de 0 até 3. Não é muito difícil verificar que vai dar 729 sobre 4 dv, com o v variando de 0 a 2π. E realizando a integral em relação a v e calculando o limite superior menos o limite inferior na integral, vamos obter um resultado de 729π sobre 2 unidades de fluxo. Assim, nós temos o primeiro exemplo de cálculo da integral de superfície de um campo vetorial sobre uma superfície parabólica, considerando apenas o corpo da superfície e determinando o fluxo de um fluido que passa pela superfície de dentro para fora. Agora, vamos ver o cálculo dessa integral utilizando a fórmula com a parametrização em x
e y e z. Então, consideramos a mesma superfície, que é 9 menos x² menos y². Vamos encontrar o fluxo que passa pela superfície de dentro para fora, do corpo do paraboloide z maior ou igual a zero, sendo o campo vetorial 4xi mais 4yj mais zk. E agora, usando a fórmula, comparando x e y, dada pelo fluxo igual à integral sobre a superfície de f1 dy dz, f2 dz de x, f3 dx dy. Bom, para calcular a integral dupla de f1 de y dz, nós temos que fazer a projeção da superfície contra o plano yz. E projetando um paraboloide contra o plano yz, vamos ter uma superfície de área parabólica. Projetando a superfície contra o plano zx, também nós vamos ter uma superfície de área em forma de parábola. E projetando a superfície contra o plano xy, nós vamos ter sobre a superfície um disco circular de raio 3. Nos três casos, teremos muito trabalho para encontrar o valor dessas integrais. Por isso, Gauss desenvolveu uma fórmula para de maneira mais rápida encontrar esse valor, que foi conhecido como o Teorema de Gauss ou o Teorema da Divergência. E esse teorema ele resulta na diminuição do trabalho. Bem, como é o Teorema de Gauss ou o Teorema da Divergência? Gauss considerou um sólido T do espaço limitado por uma superfície orientável. No caso, a superfície, no nosso exemplo, é o paraboloide. Pegou um vetor unitário n, exterior à superfície, e depois escreveu a integral da seguinte maneira. O fluxo dado pelo produto escalar do campo vetorial com o vetor unitário ds, então ele vai ser calculado por meio da integral tripla sobre o sólido delimitado pela superfície, e o integrando será a divergência de f, e o elemento de integração é o elemento de volume. Então, a integral dupla de f1 de y dz mais integral de f2 de y dx mais integral de f3 dx dy será a integral tripla, cujo domínio é o sólido delimitado pela superfície, e o integrando será a divergência do campo vetorial em relação a x, y e z. Bem, então vamos fazer o cálculo do fluxo que passa pelo paraboloide de equação 9 menos x² menos y², usando o teorema de Gauss, sobre o campo vetorial 4xi mais 4yj mais zk. O sólido, então, como vimos, é um paraboloide de equação 9 menos x² menos y², que projetado sobre o plano xy gera um disco de raio menor igual a 9, e os limites de integração do sólido, portanto, em coordenadas cilíndricas, são o ângulo que varia de 0 até 2π, o raio que varia de 0 até 3, e o paraboloide que varia de acordo com a equação 9 menos x² menos y². Desse modo, os limites de integração para o cálculo da integral tripla para o paraboloide z igual a 9 menos x² em coordenadas cilíndricas serão o ângulo que varia de 0 até 2π, isto é, o θ inicial é 0 e o θ final é 2π, o raio do disco que começa em 0 e vai até 3, e o paraboloide que tem início em 0, e o corpo do paraboloide é dado pela equação 9 menos ρ², fazendo a substituição do raio cosseno de θ em x e raio seno de θ em y. Já as derivadas parciais para o cálculo da divergência são derivada da função 1 em relação a x, a função 1 é 4x, a derivada é 4, df2, a derivada é 4, ou melhor, a função é 4y, então a derivada
de f2 em relação a y é 4, e a terceira função é igual a z, então a derivada de f3 em relação a z é 1. A soma dessas derivadas vai dar a divergência do campo vetorial. De modo que o cálculo do fluxo será dado pela essa integral dupla escrita em função de x, y e z, vai ser igual à integral com o ângulo variando de 0 até 2π, o raio variando de 0 até 3, e o valor do z, que descreve o paraboloide, variando de 0 até 9 menos ρ². O 4 mais 4 mais 4 mais 1, que corresponde ao valor da divergência, e em coordenadas cilíndricas, o elemento de integração de volume é ρ dz dρ dθ. Agora, então, nós temos 4 mais 4 mais 1 é 9. Vamos integrá-lo em relação a z. Então, fica a integral do dz é z, com o z variando de 0 até 9 menos ρ², ρ dρ dθ. De modo que vamos obter 9 vezes a integral de 0 até 2π, a integral do raio variando de 0 até 3, e aqui fazendo o limite superior menos o limite inferior, resulta em 9 menos ρ², ρ dρ dθ. Multiplicando este termo entre parênteses pelo ρ, vamos obter então 9 vezes a integral de 0 até 2π, a integral de 0 até 3 para o raio, de 9 ρ menos ρ³ dρ dθ, cuja primitiva será 9 ρ² sobre 2 menos ρ² sobre 4, com o ρ variando de 0 até 3. Agora, fazendo a imagem do limite superior menos a imagem do limite inferior, nós vamos obter 81 sobre 4, após feita a substituição pelo 3 em ρ² e ρ² desenvolvido e tirado o mínimo múltiplo comum, resulta em 81 sobre 4, que vezes o 9 vai dar o 729 sobre 4. A integral do dθ é θ d raio a 2π, e vezes então, achando o limite superior e o limite inferior na integral, fica 729 π sobre 2 unidade de fluxo, que é o mesmo resultado que obtivemos anteriormente quando fizemos o cálculo utilizando a integral de superfície do campo vetorial escalar, o vetor normal de S. Com isso, nós mostramos o que significa a integral de superfície, a sua interpretação física e um exemplo calculado na forma da definição da integral de fluxo e pelo teorema de Gauss. No próximo vídeo, nós vamos apresentar o cálculo de uma integral de superfície em campos vetoriais em que a superfície não é suave. Até lá!